Uma rápida reflexão aos nossos queridos irmãos. Eu queria convidar os nossos internautas a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, um dos livros escritos por Lucas, capítulo 8, no versículo 27 e alguns versículos seguintes que dizem da seguinte maneira. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantando-se foi, e eis um homem etíope, eunuco de grande autoridade sobre Candace, a rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os tesouros. Versículo 28 diz: e estava retornando e assentado em uma carruagem lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te junto a esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, viu que lia Isaías e disse: entendes tu que lê? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro aos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. O versículo de número 34 diz: respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outrem? Então, abrindo Felipe a sua boca, começou nessa mesma escritura e começou a pregar acerca de Jesus. Meus irmãos, grata oportunidade de podermos trazer esta reflexão com pauta em um dos grandes missionários, um dos grandes evangelistas do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é a base da Igreja do Senhor sendo estabelecida, a Eclésia de Deus. Quando nós lemos os primeiros versículos dos Atos dos Apóstolos, a partir dos primeiros capítulos, nós vamos ver uma igreja avançando na força do Espírito Santo, tanto que a Bíblia diz que foi necessário escolher alguns diáconos para que os apóstolos se dedicassem à oração e à palavra de Deus. É interessante que na lista desses diáconos está também este homem do qual a quem acabamos de mencionar, o evangelista Filipe. Entre ele também havia outros grandes homens de Deus. A Bíblia diz que foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Timão, Nicanor, Pármenas e Nicolau, e estes eram homens que serviam à mesa do Senhor. No capítulo seguinte, você vai ver, a partir do capítulo 6, que estes homens são escolhidos. No capítulo 7, um destes homens se destaca na pregação do Evangelho de Deus, e é interessante que uma das características de um missionário também é vista em Estevão, companheiro de diaconato de Filipe, e é a ousadia com que este homem pregava o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo de número 7, Filipe dá um sermão poderoso, trazendo um contexto histórico irretocável e mostrando que a mensagem da cruz, que a morte de Cristo e a sua ressurreição mostravam um plano de Deus para a humanidade e para o povo judeu, que levam Estevão a júri, matam ele, e logo após, no princípio do capítulo 8, nós vamos ver que aparece pela primeira vez aqui um jovem chamado Saulo, que as vestes daquele que foi morto, de Estevão que foi morto, é lançado aos seus pés, mas a partir do verso de número 4 em diante, ou 5 em diante, este Felipe aparece mais uma vez na narrativa bíblica. É interessante que o contexto remoto tiraria a motivação de qualquer um que quisesse ir ao campo missionário. Qual era o contexto? Estevão foi morto, a perseguição é grande contra esta mensagem que chega, e o que fazer? Eu acredito que, humanamente falando, desistir. Mas um missionário que tem a chamada de Deus para anunciar o Evangelho, tem a chama do Evangelho em seu coração, jamais desiste, jamais retrocede, jamais volta atrás. Por isso, a partir do versículo 5 do capítulo 8, Filipe desce a Samaria. E é interessante que quando ele desce a Samaria, o texto diz que os samaritanos lhe ouviam com muita atenção acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Isto porque
a Bíblia diz que o evangelho que Filipe pregava era acompanhado de grandes milagres e de muitas maravilhas. Nós vamos ver ele confrontando algumas pessoas que não acreditavam neste evangelho, e muitas delas foram ganhas para a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em seguida, ou em seguinte, logo este Filipe é comissionado mais uma vez, a partir do versículo número 26, para ir pregar. Levanta-te e vai a Gaza, ao deserto de Gaza. Parece um pouco contraditório, parece um pouco distinto. O que está acontecendo aqui? Filipe, em um contexto atrás, está sendo escutado, ouvido, e já em seguida ele é convidado para ir para o deserto. Se fosse nos dias atuais, é como se Filipe estivesse no contexto atrás, em uma grande igreja, com um bom salário, tendo a amizade das pessoas, sendo bem recebido naquele lugar, estando tudo bem naquele ambiente de trabalho, porque a Bíblia diz que o samaritano lhes ouvia, mas de repente ele é comissionado para ir para o deserto de Gaza. Parece um tanto quanto contraditório, paradoxal, como alguém que está tão bem em uma igreja, como alguém que está sendo ouvido, que está sendo amado, que está sendo escutado, que por seu ministério muitos milagres acontecem, agora está sendo comissionado para ir para um deserto. É exatamente isto que aquele que tem a chamada missionária faz. Ele não está preocupado com as glórias de uma igreja local no sentido da materialidade. Ele não está preocupado com os elogios, ele não está preocupado com o seu nome sair na primeira fila do agradecimento, não. Ele está preocupado em atender o chamado de Deus, ainda que esse chamado vá contra todas as suas expectativas de ministério. Até mesmo porque os homens e mulheres chamados por Deus, eles não escrevem um roteiro de ministério, não. O chamado missionário é escrito, o roteiro do chamado missionário é escrito pelo Deus das missões. Deus é o Deus que escreve o roteiro do chamado missionário. Então Filipe agora, ele não titubeia. Ele não pergunta por quê. Ele não quer entender, ele simplesmente atende. E aqui eu me lembro de um livro do pastor Hernando Dias Lopes, chamado De Pastor para Pastor, e ele diz que uma das características de um chamado não é quando todas as portas estão fechadas e você só vê a do ministério aberto como subterfúgio, não. Uma das características de um verdadeiro chamado é quando todas as portas estão abertas, quando todas as possibilidades estão disponíveis, mas a chamada é tão forte, a chamada é tão latente, a chamada é tão fulminante que você só consegue enxergar a porta do ministério. A Bíblia diz que assim ele não questiona, ele não pergunta, e ele desce a Gaza. E chegando a Gaza, se fosse talvez o chamado para mim, eu perguntaria assim: eu fazer o que no deserto? Fazer o que em Gaza? Me explique o roteiro dessa história. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? A quem eu vou pregar em um deserto? Mas ele não questiona, ele simplesmente acredita. Eu tenho certeza que alguns missionários estão me olhando, me assistindo por este veículo. Eu quero te dizer, você não foi colocado no lugar errado. Não teve um erro de cálculo na tua chamada. Não teve um erro humano na tua chamada. Não, você foi comissionado por Deus. Ainda que você esteja nos lugares mais remotos, esta é o deserto de Gaza de Deus na tua vida. Mas pode ter certeza que neste deserto de Gaza, Deus dará todas as respostas que você ainda não tem. Todos os seus questionamentos um dia vão ser decifrados quando este campo missionário do qual você está inserido começar a produzir frutos por meio do teu chamado. O chamado missionário não se entende, só se atende. É isso que Filipe faz. Ele vai ao campo missionário e chegando ali, a Bíblia diz que um etíope eunuco agora vem em uma carruagem lendo o profeta Isaías. E aqui está o segundo mérito de um missionário chamado por Deus. Nós também não podemos ser só espirituais. Há uma parcela humana no chamado de Deus também. E essa parcela humana é a capacitação que você precisa fazer por si próprio. Deus não vai estudar por ti. Deus não vai fazer teologia por ti. Deus não vai fazer um curso por ti. Porque, veja bem o contexto. O eunuco está lendo Isaías, mas não sabe explicar. E aqui está o Filipe, disposto a explicar a palavra de Deus. Ele sabe
exatamente o contexto da leitura que este eunuco está fazendo. Mas há outro detalhe importante que eu quero observar aqui, que um missionário, um bom missionário, ele tem estratégias de Deus. Veja que Filipe não para a carruagem e diz: ei, vem cá que Deus me mandou te pregar para você e me comissionou lá de Samaria para vir para cá e pregar o evangelho para você. Não, ele pergunta: entendes o que lê? Você está entendendo? Ou seja, ele busca uma oportunidade, um pretexto para se aproximar deste homem e explicar-lhe a Bíblia, a palavra de Deus. E o desfecho nós conhecemos. Isaías 53, ele estava falando exatamente do Mestre Jesus, quando Isaías diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca, não havia aparência e nem formosura, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e um como de quem os homens escondem o rosto, e dele não fizemos caso, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta é a escritura a respeito de Jesus, que Filipe decifra pelo Espírito Santo. Este eunuco se arrepende e agora Filipe batiza ele em água. Ele está tão convicto desta palavra que ele diz: o que agora me impede de ser batizado? E ele desce às águas batismais. Veja a rota de um missionário. Ele não questiona, ele não pergunta, ele atende, ele se prepara para o campo, ele sabe explicar a palavra de Deus, ele é estratégico e ele sabe ganhar almas para Jesus. Então, queridos, eu encerro aqui esta reflexão dizendo a você que tem um chamado missionário de Deus. Não queira entender, apenas atenda. Que esta palavra possa ter alcançado o seu coração, e assim eu me despeço agradecendo a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus. Muito bem, pastor Edson Coutrin, acabamos